É isso aí, meu povo. Hoje estamos aqui com a presença ilustre. Eu e o Pastor Lipão já estamos aqui toda semana, mas quero dar aí um cumprimento ao Pastor Lipão. Tudo certo, Rev? Só alegria? Tudo bom, meu querido. Estamos aqui para mais um Na Mesa. Vambora. Vambora? Hoje o assunto é bom e estamos com duas figuraças aqui, O assunto é top demais. Figuraça. E é top, olha, eu já vou antecipar isso, né? É top, obviamente, para pastores, líderes, plantadores de igreja, mas também para ovelhas, para elas entenderem o desafio que é plantar uma igreja e ser igreja. E vou dizer... Existe uma coisa que, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de fazer parte da plantação da Ondadora em Florianópolis e... Na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia. E uma de coisa que foi interessante lá foi que uma frase, eu acho que foi o Pastor Lipão que me falou, ou foi o Eloy na época, ou o Bruno. Eu acho que foi o Bruno que me discipulava na época. Mas falaram o seguinte... Foi aquela frase do Smigol lá. A vida... Os sábios não conhecem os dois lados. Não, mas ele... em clima de Senhor dos Anéis. Não, mas foi uma frase assim, ó. Cara,
não somente o plantador precisa querer a igreja na cidade, mas a igreja precisa querer a igreja na cidade. Então, eu acho que foi essa diferença do momento em que os plantadores estiveram lá e o momento em que eu tive. O povo queria muito Onda Dura em Florianópolis no tempo que eu estava lá. Então, foi maravilhoso. Mas quero fazer meus cumprimentos a ele. Frodo de 2022, Frodo do século 21. Meu caro, como é que está? Tá bem, meu tô amigo bem, mano. Bruno Graças Colonetti? Graças a Deus, tô bem. Uma honra estar aqui. Apresenta-se aí pra galera, eu acho que a galera que tá chegando aí de repente, pastor hoje da Onda Dura São Paulo. Isso mesmo. Dá só um resuminho aí da tua história com São Paulo aí. Da tu foi tua pra lá biografia. A minha biografia da Onda Dura. Eu sou pastor da Onda Dura São Paulo, já fazem 2 anos. Faz 2 anos. Uhum. E participei da plantação da Onda Dura Itajaí. Pastoreei a Onda Dura Itajaí durante 7 anos. Uhum. Hoje estou em São Paulo, vivendo esse momento, essa reestruturação em São Paulo, né? Nesse período de 2 anos, São Paulo já existia e passou por essa reestruturação. Então, são momentos bem diferentes, né? Se tratando de plantação de igreja. Também faço parte do conselho da Onda. Estamos aqui agora, reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas legal, Amém. cara, porque tu planta numa cidade absurdamente gigante, tem 12 milhões de 12 habitantes? milhões de habitantes. Que te engole, né, Bruno? Sim, esse foi o meu primeiro sentimento quando eu cheguei em São Paulo. Caraca, O mano. que eu vou fazer aqui, cara? Inclusive, tu tava falando sobre o Moca. Quantos mil habitantes tem Moca? A Moca tem 363 mil. Cara, é a metade de Joinville já, velho. Então é muita coisa, cara. muita É uma coisa. cidade que de fato te engole. Mas estamos aqui com outro gigante, da nossa igreja. Não Ele, tão amigo, gigante. Flamenguista, Opa! Flamenguista. Infelizmente. Beijo a todos os... que infelizmente aí tá indo bem, né? Ele e o Palmeiras. Cara, a gente tá azarado, hein, Heavy? Demais. Flamenguistas e os palmeirenses estão indo bem, mano. Boa, né? Somos escolhidos. O palmeirense e flamenguista, cara, poderia ser Botafogo e Corinthians lá. Não, nunca serão. Aqui. Tá amarrado, cara. Mas, Fábio, tudo bem, cara? Tudo bem, certo? cara. Uma honra ter Prazer você estar também aqui. na mesa. Primeira vez, pô, muito Primeira bom. vez, é verdade. O meu sonho era poder sentar aqui. Né? O pessoal fala Uma isso honra. sempre. Muito bom, cara. Muito bom poder estar aqui. Um privilégio. Muito bom, legal. muito bom. Pastor Fábio, que se puder fazer um retrospecto aí também, pastor da Onda Dura Rio de Janeiro, Com né? certeza. Isso. Eu sou natural do Rio, né? Diferente de todos vocês que são... Tu é de Joinville também, né? Não, eu sou de Içara, mano, uma cidade do lado de Criciúma. Era um bairro de Criciúma que virou uma cidade. Virou uma cidade. Mas E eu eu sou sou do de São Rio. Paulo. É verdade. Então ninguém... Só o Bruno que é de Joinville, então. Eu nasci em Joinville, É. mano. Cara, Nasci que Eu legal. sou... 23 de agosto de 1992. Ó. Que No massa, Dona mano. Helena. Ô, Bruno, eu mandei uma mensagem pra tu ali, dá uma olhada. Pra tu parar de falar, mano. Agora tu... Vai lá, Nossa, continua, mano. Fábio. Sabe qual é a Sabe qual é? É, tu vai ter que ler, meu. Não, é uma foto da rainha, pô. Você assim, ó, fui, desisto, Palmeiras. Cara, não tem limite, cara. Não tem limite. Meu Deus, man. Não dá. Os caras são politicamente incorretos nessa bancada. Mas lá, fala aí, Fábio, Fábio, vai como é lá. que foi? Cara, então, eu sou do Rio de Janeiro. A gente começou a onda lá em 2015. Pela graça de Deus, assim, foi um tempo muito bacana. Em junho de 2015 rolou o primeiro grupo pequeno. Daí, em dezembro, o pastor Eloy foi enviado para assumir a plantação. Ficou lá 1 ano. Em dezembro de 2016 eu fui ordenado. E desde então a gente tem servido a Jesus lá na cidade. Hoje a gente tem a igreja plantada na cidade do Rio e estamos numa igreja embrionária, um campus, na verdade, já em Nova Iguaçu. Olha que legal. E agora, em março, né, do ano que vem, a gente está uma vislumbrando a segunda... uma projeção, a gente está vislumbrando a segunda igreja na cidade do Rio, que é na Barra da Tijuca. Olha então aí. tem sido Que legal. 7 anos assim bem legais, assim, bem Que bacana. bênção, que bênção. Uma grande cidade. Quantos milhões de habitantes? Então, tu ia fazer as perguntas, eu tava olhando aqui no WhatsApp, no Google pra responder, mas não deu tempo. Cara, Muito não bom. sei, de cabeça não sei. Tá, Preciso tá. Mas são milhões preciso também de habitantes, né? pesquisar aqui pra saber, é muita gente, mano. Até porque, por exemplo, tu olha pro Rio de Janeiro, tem as cidades ali metropolitanas Exatamente. que fazem parte exatamente. também. O Grande Rio, né? É, Grande Rio. E é incrível, cara. Bom demais saber Você que teve lá, temos né? Há pouco igreja. tempo, inclusive. Eu tive na igreja do Recreio. Foi na PIB do Recreio, pregando lá, foi uma benção, foi maravilhoso. Mas a Onda Dura Rio de Janeiro é na Zona Norte. Na Zona Norte, exatamente. Irajá? Isso. Irajá. O bairro Irajá, na Zona Norte. A gente tem a outra em Nova Iguaçu, que é uma cidade do Grande Rio. Fica na Baixada Fluminense. Olha que Olha aí, legal. ó. E é isso, tem sido um tempo bem A bacana. Grande Rio de Janeiro tem 13 milhões É muita 189 gente. mil É muita gente. 547 Olha só. habitantes.
Gigante, É interessante, cara. Tem um campo muito fértil, cabe várias igrejas. Estava conversando com o Bruno outro dia sobre a igrejas Onda Dura São Paulo que podem ter em São Paulo. E o Bruno falou, cara, cabe muita igreja, Sim, tem muita exatamente. gente. São Paulo também a gente tem aí a pretensão de em pouco tempo fazermos aí um novo Tá na campus na Zona Sul. né? Que tá na Zona Oeste agora? Na região, nós estamos no centro, basicamente. É né? centro-leste, É né? centro-leste, né? Bem próximo. Agora nós temos o desejo de começarmos a Zona Sul de Centro-leste, São porque Paulo. o Bruno tá saindo, né, do Palmeiras, Barra Funda, e tá indo pra Zona Leste. Corinthians. Corinthians, caraca, Itaquerão, Vai, Cash. Corinthians. É meio Pega. caminho. Não dá, mano. O Corinthians Não dá. volta e meia. Pô, eu nunca fui no Itaquerão, tu acredita? Graças mano? a Deus, cara. Pô. Graças Mas a eu Deus. acho bonito o estádio do Palmeiras também. Não, Que é o estádio do povo, né? Não é do Palmeiras, né? É o Não. estádio mais bonito, Não, né? é bonito, não. Não é bonito? É o estádio mais bonito de São O Paulo. estádio do Palmeiras é uma casa de show, diferente do Corinthians. Exatamente, que é mano. Ei, é só- É uma casa de show no plateia. gramado, Casa amigo. de É uma jogo, casa é de show no lá, gramado. mano. O Palmeiras joga é show. É, show de bom, bola, é muito só bom. show, cara. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar Show da sobre Daniela Mercury. plantação de igreja. Plantação de igreja, que é um assunto muito caro para nós, que nós já arriscamos de algumas formas, né, Pastor Lipão, na nossa história. Algumas formas que a gente percebeu que não era mais O correta. primeiro modelo que a gente aplicou foi o Kamikaze, o nome. Isso, foi o kamikaze. Modelo suicida. E assim, cara, deu ruim, mas deu bom. Deu Em ruim, mas alguns deu bom. sentidos, Mas né, tudo dá cara? bom, né, Tudo dá cara? bom, no fim das contas. Apesar de nós, né, Deus, com sua graça e soberania, conduz a nossa irmão, história. com certeza. Mas que é um assunto muito caro e rico para nós, no sentido de que, cara, nós somos uma igreja, nós tivemos há pouco tempo imersão ministerial, e o imersão ministerial, ele é justamente pastores que entendem a visão que a Onda tem e tudo mais, e com aquilo que a gente aprendeu, errou e assim por diante a gente tem desenvolvido, as pessoas se inspiram de certa forma. E sobre plantação de igreja, Heavy, do começo da Onda Dura, que foi um plano que já no início a gente começou a fazer, né? O que mudou para agora? Qual que é a visão? Como é que a Onda Dura hoje implanta e como é que antes implantava? Cara, eu, olhando para trás, acho que chamar de modelo Kamikaze seria um bom nome para ser dado. Porque... Para não chamar de bomba relógio. Porque, cara, e aí que tá, a gente nunca vai poder falar sobre a história sem voltar na história. Então, naquele tempo da história, havia muita paixão, muita jovialidade, muito desprendimento e muita vontade de ver aquilo que a gente vivia em Joinville sendo esparramado para fora de Joinville. Então, a partir disso, a gente, não tendo recurso financeiro porque éramos majoritariamente jovens, não tendo muitas amarras, porque grande parte ainda nem tinha família, não tinha muitas responsabilidades familiares, financeiras, assim por diante, nós plantávamos igreja numa coisa meio de Lucas 10, assim, sabe? Meio tipo tentativa de erro e acerto. A gente bate na cidade, se recebeu a gente continua, se não recebeu, a gente vai embora. E, obviamente, que esse é um modelo que eu acho que é um modelo possível, mas que com o passar do tempo, com a dimensão que a Onda Dura foi recebendo, com a visibilidade, com a credibilidade, com a maturidade, com a responsabilidade, eu diria até mesmo profética na nação, o nosso púlpito começou a ficar mais caro. Então agora a gente não pode arriscar colocar alguém que representa teologicamente a Onda para falar, enfim, em algum lugar. O próprio ministério pastoral começou a ficar mais caro, porque daí as pessoas começaram a admirar a Onda Dura e querer a reprodução daquilo que a gente vive na internet, que as pessoas veem na internet, na sua cidade. E aí, se chega na sua cidade e vê um pastor desconfigurado com aquilo que está sendo transmitido na internet, aquilo que está falando sobre visão, tanto teológica quanto visão filosófica, enfim, acabava conflitando. Então, foi eficaz, inclusive, para o tempo que a gente viveu, mas eu comparo como o semeador que sai a semear e joga a semente de maneira extravagante em qualquer lugar. E se der fruto, vai dar. E hoje eu percebo que a gente tem uma responsabilidade de cultivar o terreno antes de plantar. E é uma responsabilidade que tem a ver com o nosso tempo. Então, foi errado no passado? De forma alguma foi errado. Não foi errado. É melhor hoje? Não sei também. Porque o reino
de Deus, a Igreja de Cristo, se expandiu em Atos da maneira kamikaze. Se alguém olhar para Atos e pensar que aquilo era organizado, tá maluco, porque a grande parte das igrejas que expandiram primeiro com pessoas leigas, segundo, por conta de perseguição que havia em Jerusalém, e terceiro, muitas delas desassistidas. Alguns têm essa falsa impressão, né, de que o apóstolo Paulo estava presente, cuidando, conduzindo. Não estava nada, não tinha como. Não é porque ele não queria estar. Por exemplo, Corinto era uma cidade que Paulo disse que queria estar com eles, mas não conseguia estar porque as limitações tecnológicas, geográficas, de transporte não permitiam que eles estivessem. E isso fazia com que Corinto, por exemplo, atravessasse por desafios morais, desafios doutrinários enormes, ou a Galácia passasse por isso. Então, o modelo que aplicávamos anteriormente, eu acho que dizia muito respeito às nossas limitações, à nossa maturidade e até mesmo à nossa oportunidade. Hoje, temos tido uma oportunidade diferente que nos faz ser mais assertivos na plantação de igreja. E então, hoje, eu já não nomearia como um modelo kamikaze, mas é um modelo estruturado de estabelecimento de igrejas a partir de uma plantação muito pensada, planejada, arquitetada. Não que isso garante o êxito, porque não garante. Enfim, a igreja é gerada de acordo com a graça de Deus e com a eleição de Deus, enfim, aí entra outras questões, né? Mas é um modelo muito mais estruturado, muito mais, eu diria, com menos porcentagem de possibilidade de catástrofe, como anteriormente havia. Perfeito. Até nesse sentido, Heavy, o plantador hoje, e o pessoal do conselho também pode falar isso, mas o plantador hoje ele precisa ser avaliado, ele passa por uma entrevista, o cara, quero plantar uma igreja lá na minha cidade, não começa mais dessa forma como a gente começava, né? Um grupo pequeno, de repente vai crescendo, vai... Não, a gente percebe o que exatamente lá no plantador e assim por diante. Então, até inclusive a gente estava conversando sobre isso hoje, e é um papo legal. Existe uma maneira orgânica ainda que a gente respeita na plantação de igreja e que é muito a partir do crescimento da própria igreja na sua região. Um bom exemplo disso é Irajá, Nova Iguaçu, que é a Baixada Fluminense. A igreja nasceu em Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, mas alguns irmãos da Baixada Fluminense, porque não é tão longe, começaram a congregar, fazer parte da Onda Dura Rio de Janeiro. Começou-se a volumar isso, ao ponto que começamos a fazer cultos esporádicos com uma finalidade de evangelismo e assim por diante em Nova Iguaçu. Isso foi ganhando volume, ao ponto então que nasceu uma igreja. A gente não pensou estrategicamente nascer uma igreja lá, mas por conta do próprio funcionamento e missão da igreja, ela acabou sendo gerada. Então, eu chamaria isso de um nascimento orgânico. E é óbvio, ainda que seja orgânico, ele é tutelado, ele é assessorado. Então, por exemplo, os futuros pastores que ainda não existem em Nova Iguaçu estão sendo treinados, forjados, investigados, preparados, enfim. O Fábio é o pastor oficial do campus de Nova Iguaçu, por exemplo, né? Mas é uma maneira orgânica. E uma segunda maneira, que inclusive é uma meta que a gente tem aí para os próximos anos, que é uma maneira, eu diria, mais estratégica, do tipo assim, precisamos alcançar tal região. Querendo alcançar tal região, vamos estabelecer, então, um processo para podermos plantar uma igreja naquela região, porque entendemos que a Onda Dura é uma resposta do reino de Deus para aquele povo, entendemos que a Onda Dura é uma igreja necessária para aquela região e etc. E aí, então, pensamos aquilo de maneira processual. Por exemplo, a gente tem 2 regiões no Brasil que a gente está mirando para os próximos anos, que é o Nordeste e o Centro-Oeste. 2 regiões que a gente está mirando. Aliás, enfim, quem está acompanhando aí ao vivo
Coloca no chat aí qual Não é tem a tua uma região. Entendi. Ah, tá. Qualquer lugar nessas regiões ali. Diga aí o nome da tua cidade, né? Nome da cidade vamos aí. ver. Nordeste, qual que é a cidade? João Pessoa, Fortaleza, enfim. E Centro-Oeste, ali Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, enfim, que é essa região, né? Então a gente está estudando essas regiões, estudando a base de alcance que a gente tem nessa região, enfim. E a partir disso, né, primeiro passo, estabelecemos a cidade. Segundo passo, vamos estabelecer o plantador daquela cidade. E aí, então, estabelecendo o plantador daquela cidade, inicia-se um processo que a gente vai ter, que tem a duração de 1 ano. Nesse processo de duração de 1 ano, 6 meses iniciais é o trabalho com plantador. No sentido de ele tendo sido formado na Onda Dura College, que hoje é um pré-requisito para os plantadores da Onda Dura, e etc., ele vai ter uma imersão prática na vida da igreja na Onda Dura Sede aqui em Joinville. Legal. Durante 6 meses ele vai servir como obreiro nos ministérios, pregar, ministrar ceia, ministrar velório, fazer casamento e etc. e tal, como forma de treiná-lo, capacitá-lo pastoralmente para esse ofício. Que legal. A ideia é nós encorajarmos ministros leigos também para poderem cooperar nessa obra. Então, por exemplo, estabelecemos a cidade no Nordeste, seja lá qual for, vamos supor... Maceió. Maceió. Maceió é a cidade que a gente vai plantar. E aí a gente vai desafiar membros da Onda Dura Global que, porventura, tenham desprendimento de irem cooperar com essa obra lá em Maceió. Que lindo, mano. Então, tipo assim, lá em São Paulo tem alguém que tem no coração o desejo, o anseio de plantar a onda no Nordeste, de participar disso no Nordeste. Um pouco do que rolou com o próprio Bruno ali, né? Eu ia falar exatamente isso. Como Em São foi Paulo. assim, ó, primordial eu ter pessoas para me auxiliar nessa tarefa. Eu Hoje, achei com aquele moleque lá, o Finochet. O Alexandre? O Finochet lá. Sim. Que ele era de São Paulo, velho. Pois é. Porque eu não conhecia ele em Itajaí, por exemplo. Eu conhecia o Lucas, né? O Lucas, sim. O Alexandre... Você não conhecia porque quando você foi lá ele tava na CGzinha dele estourando... né? Cortando giro. Ele e o Davi. O David. o David. Como foi, assim, essencial ter esses braços auxiliadores para a consolidação de São Paulo. Tudo que a gente está vivendo hoje, eu acredito não seria possível se não tivesse eles, esses casais, 2 casais, foram 2 casais, né? Para auxiliarem nessa reestruturação de São Paulo. Cara, foi assim... Tanto que hoje, né, por exemplo, eles são supervisores hoje, eles cuidam de algumas áreas, de algumas regiões de São Paulo, né? Quando eu cheguei lá, eu não abri nenhum GP. Até hoje eu nunca tive nenhum grupo pequeno em São Paulo. E não porque não existe a necessidade, óbvio que existe, né? Olha o tamanho de São Paulo, né? Mas eu consegui, por exemplo, ter esses homens para conseguir plantar, reproduzir, estar lá, formá-los, visitar a GP, isso me possibilitando pensar em outras áreas da igreja. Boa. Então, assim, foi isso, cara, eu acredito que vai ser essencial para um plantador de igreja. Essencial. Então essa é a ideia. Ali nos primeiros 6 meses, então, a gente trabalha o Que plantador e tenta levantar uma equipe disponível, disposta e, obviamente, autenticada pelo pastor, né? Tipo, não, o cara é crente mesmo, vai ajudar, enfim, para mudar para a cidade, mudar de emprego, mudar de vida, tal, enfim, e cooperar nessa obra. No fim desses 6 meses, então, um lançamento oficial e global do tipo, estamos chegando em tal cidade. Se você tiver interesse de conhecer-nos, caminhar conosco, ser igreja conosco, enfim. Que legal. Participa aqui de uma comunidade online, onde esse cara, que é o pastor, né, que já vai ser mais à frente ordenado, ele então vai movimentar ali virtualmente durante cerca de 3 meses essa galera, grupo pequeno online e etc, tal, enfim, para ir abastecendo eles, enfim, de influência, assim por diante. No 9º mês do projeto é então que o pastor seja enviado. Enviado para que possa já morar na cidade e durante 3 meses ali ter a experiência de grupo pequeno, discipulado, Top. DNA, formação ministerial, para que em 1 ano, aí então a gente estabeleça um lugar de culto semanal, ministérios acontecendo e a inauguração da igreja. E aí, enfim, uma grande festa, uma
uma vitrine para a cidade, a Onda Dura chegou em tal cidade e assim por diante. Então, até a presença, a minha presença oficializando, estamos aqui e assim por diante. E é legal Muito perceber bom. que os erros e acertos do passado construíram essa mentalidade madura de plantar igreja hoje. Ou seja, talvez a Onda não fosse o que ela é hoje, não tivesse de vivido forma as experiências alguma. do passado. Com certeza. De forma mano. alguma. Com E na certeza. verdade, assim, hoje a gente está se gabando aqui, e daqui 10 anos a gente vai olhar para hoje Exatamente. e falar, cara, não acredito que vocês faziam Muda tudo. Por isso que é muito desprezível, e isso é uma coisa da nossa geração, a geração da instantaneidade, é muito desprezível a gente fazer Geração avaliações do passado com a ótica do dia de hoje. Tipo, não faz sentido nenhum. Por exemplo, tem gente querendo falar que Jesus é revolucionário, né? Jesus era de esquerda. Misericórdia. Jesus era de Precisa direita. entender o contexto cultural, social, econômico dos dias de Jesus para entender o que ele era socialmente falando e tudo mais. Então, a plantação de igreja é da mesma forma. Eu acho esse modelo que a gente está chegando agora, à luz do que a gente já experimentou, muito legal. Eu acho que a gente está respondendo de maneira dinâmica aos aprendizados. Não somos uma igreja engessada, então a gente teve humildade para perceber que aprendemos coisas novas e tal. Mas, provavelmente, esse modelo ele vai ser alterado, até porque o mundo vai mudar, a igreja continua mudando, né? Uma igreja reformada, sempre reformando se está. Então, a gente vai avançando, aprimorando. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Gente, em relação à plantação de igreja, nós estamos aqui com 2 pastores que hoje estão plantando, ou melhor, já consolidou, mas ainda processo de plantação, né, em algumas outras regiões, e o Bruno trazendo, né, esse processo de plantação, querendo ou não, né? Como é que é para vocês, e também a visão que vocês têm em relação à necessidade, até para as outras cidades, nós vemos isso ao longo da história da igreja, né? Grandes centros se tornando ponto de atenção dos apóstolos, como um QG, por assim dizer, para que outras cidades fossem abençoadas, né? Como é que vocês enxergam hoje as cidades de vocês? Eu começo com o Bruno aqui. A cidade hoje que tu tá, Bruno, tu saiu de uma cidade litorânea, pequena, aqui em Santa Catarina, para ir para São Paulo, velho. Abandonou as redes. Ela literalmente deixou os barcos no cais e foi para lá. Mas e aí, cara, como é que é para ti esse desafio e como é que tu entende a necessidade de uma igreja como a Onda Dura em São Paulo? Vamos lá. Foram desafios extremamente diferentes, né? Não por conta do próprio desafio em si, dos momentos que a igreja viveu, né? E Itajaí, nós começamos com um grupo pequeno. A gente tinha 4 pessoas, né? Em São Paulo foi um processo de reestruturação, então foram desafios completamente diferentes, né? Mas a cultura também é extremamente diferente, né? Sair de Itajaí, que é uma cidade incrível, linda, né? 200 mil pessoas, uma boa qualidade de vida. E, de repente, você está numa cidade de 12 milhões de pessoas, com uma loucura que não para. Enfim, Que tem dia para sair com o carro. Que tem rodízio. Então, assim, um outro estilo de vida. Aprender a lidar com tudo isso foi muito difícil. Foi um grande desafio. Para mim, para minha família, enfim, para minha esposa. Foi um grande desafio em todos os sentidos, né? Mas você percebe que, enfim, São Paulo já traz essa conotação, né, de que, cara, o que está acontecendo em São Paulo vai acontecer no Brasil, né? Tipo assim, é o polo, é o coração do negócio, né? As coisas estão vivas, estão pulsando aqui. É onde começa. Então quando você... Maior PIB do Brasil, para começar. Né? Começa aí. Então, assim, São Paulo te abre portas, né, para outros lugares. Por exemplo, você consolidar a Onda Dura em São Paulo, isso te dá know-how, te dá portas abertas para várias cidades de toda a região de São Paulo, né? Não à toa que era essa até a estratégia do próprio apóstolo Paulo, né? Quando plantava a igreja. Então, isso é muito nítido, né? Você está em São Paulo, pastoreando lá, cara, eu recebo diariamente convites para plantar a Onda Dura em todo o canto do Brasil, por toda São Paulo, por todo canto. Isso... Eu, que sou pastor da Onda de São Paulo, você imagina o Lipão. Mas eu senti na pele, né? Como São Paulo abriu portas, né? Te dá visibilidade para a Onda Dura, né? Como um todo.
Então, e diante disso, obviamente, surgem os desafios de plantar uma grande cidade com tanta visibilidade, né? Mas, enfim, acho que é isso. Vou deixar o Fábio falar, né? E aí, Fábio, não muda, cara. Curiosamente, é bem isso, assim. Periodicamente, eu sou procurado por pessoas de todo o estado que veem o que está acontecendo ao longo dos anos na capital e que querem viver aquilo. É curioso você pensar, né? E aí falando um pouco das complexidades de plantar igreja numa cidade cosmopolita, São Paulo, Rio, enfim. A Fernanda Abreu tem até uma música que fala que o Rio é uma cidade de cidades misturadas. Cara, você tem as zonas e você tem uma região melhor localizada, você tem regiões com favelas e comunidades, você tem região, por exemplo, Copacabana, praia mais conhecida do Brasil, e tem uma favela do lado. Então, se mistura e você precisa compreender um pouco, ou pelo menos buscar entender como se porta a realidade sociocultural daquela cidade para poder plantar uma igreja um pouco mais relevante para a pessoa que está ali, né? Então, eu te diria que é um desafio colossal entender o comportamento de um morador, por exemplo, de uma cidade como o Rio, conhecida pelo carnaval, pela festa, né? O carioca é um cara, é um tipo de gente muito amorosa, receptiva, e acaba por ser receptiva ao evangelho também. Mas você vai ter uma pluralidade de mensagens sendo ditas. Eu acho que o Rio, assim como as outras cidades, enfim, mas a gente até estava conversando sobre isso hoje. As características que definem a Onda Dura por ser igreja, né? Uma igreja bíblica, mas uma igreja para esse tempo contemporâneo, essa fusão faz com que ela tenha uma receptividade muito bacana numa cidade como o Rio de Janeiro. A impressão que eu tenho, cara, é que Deus levantou várias portas onde tem muita gente séria, bíblica, pregando, mas é como se, de alguma forma, o nosso DNA tivesse uma identificação, é como se as pessoas estivessem procurando aquilo. E aí é o nosso trabalho de ler esses sinais e, dentro da própria cidade onde a igreja está plantada, o desafio de levar um grupo pequeno, de ter gente experimentada para poder fazer isso, porque começa a se aproximar de nós pessoas que têm outros interesses escusos, porque a igreja está acontecendo. Até aí, pelo próprio nome da onda. Exatamente, acaba, a seriedade que a gente começa a conquistar. Então, é uma complexidade. É evidente que o Espírito Santo está conduzindo os próximos passos da igreja, como ele sempre fez, mas é importante entender a cabeça nesse caso, né, plantador de igreja, de uma forma quase que 360, múltipla, né, de várias ações. Então, ele é o cara que vai pensar o GP, por exemplo, na cidade, mas vai pensar no treinamento de líderes, mas vai pensar nos ministérios. É importante ter essa visão quase que 360 de um plantador para discernir a realidade da cidade e poder, então, plantar uma igreja que sirva a cidade. Até pegando esse gancho aqui do que o Fábio falou sobre essa visão 360, nós vemos, né, cara, que existe um perfil, né? Não sei se vocês vão concordar aqui, mas o plantador, ele é um cara... Até naquele livro Plantador de Igreja fala muito sobre isso, quando ele trata a questão do homem, né? Que tem o homem, a mensagem e a cidade, uma coisa assim. Mas na questão do homem, existe um perfil do plantador, de certa forma, né? Ele é um cara que, primeiramente, ele precisa ter uma vocação pastoral, naturalmente, mas ele precisa ter algumas coisas que parece que são extras a um pastor comum, assim, né, de uma igreja local, tal. Sim. Ele precisa ter algumas coisas quando o cara está iniciando uma igreja. Sobretudo numa cidade como essa, né? Sim. Gigantesca. E eu, inclusive, digo que são chamados diferentes. Não só perfil, mas chamados. Por exemplo, o pastor auxiliar, eu creio que é um chamado a você ter a submissão, a lealdade, a paciência, a resiliência de colocar-se no seu devido lugar e saber, eu sou pastor auxiliar, estou debaixo de um comando que não é meu. Isso é um chamado. E que tem a ver com caráter, óbvio, tem a ver com perfil, etc. E... Engasgou? Toma uma aguinha, man. Pera aí. Vai, Corinthians. E o plantador também tem um perfil muito específico. E esse perfil, ele passa, inclusive, por... Eu vou usar uma palavra um pouco polêmica, mas é importante.
que passa, inclusive, por uma mentalidade. No sentido do quê? De que é impossível você plantar uma igreja com a mentalidade de um pastor auxiliar. Sim. É impossível você plantar uma igreja com uma mentalidade de manutenção. O plantador de igreja, ele é alguém extremamente audacioso, ousado e corajoso no que diz respeito à missão. Por isso, quando a gente fala sobre plantação de igreja dentro da Onda, a gente usa 4 variáveis para definir a plantação da igreja. E as 4 variáveis são quais? Primeiro, pessoas, plantador e equipe. Segundo, recursos. A gente não pode ser infantil ao pensarmos que a gente planta igreja com vento. A igreja ela é plantada através de recursos, inclusive para sustentar o próprio plantador da igreja. Terceiro, tempo. Se a igreja está preparada, e quando eu digo igreja, eu falo igreja mãe, né? Se ela está preparada para lidar com a responsabilidade de cuidar de um filho, porque é mais ou menos assim, não adianta você ser um adolescente ainda querendo gerar filho. Você precisa primeiro crescer para depois cuidar de filho. E igreja plantada é a mesma coisa. A igreja mãe precisa ter maturidade para cuidar dos filhos, porque senão vai cuidar mal desses filhos. E quarto lugar, cidade, que é sobre o fato de que é necessário perceber se, primeiro, a proposta que temos como igreja, tanto doutrinária, acho que doutrinária nem tanto, porque, enfim, pregamos o evangelho, essa doutrina e lasque-se, né? Mas eu diria filosoficamente, principalmente, né? Se a cidade, filosoficamente, ela combina com a filosofia ministerial que a gente está propondo estabelecer. Porque, por exemplo, a Onda Dura tem como filosofia ministerial, em grande parte, a comunhão, os relacionamentos. A Onda Dura não é uma igreja de plateia. E isso precisa convergir com a cultura da cidade, precisa convergir com a cultura daquela população, porque senão não vamos ser fidedignos à plantação do modelo que temos, entende? Então, essas 4 variáveis são bem importantes. Dentre elas, obviamente, o plantador é muito importante. Se tratando do plantador, então entra a questão do perfil. E o perfil, até mesmo diante da cultura e da tradição denominacional. Por exemplo, as igrejas históricas, em grande medida, elas não precisam de um perfil de plantador, até porque elas não estão mais em expansão, a maioria, né? Então, esse perfil empreendedor que os missionários reformados, históricos, enfim, tiveram, hoje, infelizmente, está paralisado. Então, grande parte dos pastores hoje, que são levantados em igrejas históricas, são pastores muito de manutenção, que são preparados e forjados para serem funcionários de uma igreja que já foi estabelecida há séculos, algumas há décadas, e fazer manutenção daquele povo. Diferentemente, por exemplo, de uma igreja ainda em expansão, em crescimento e tudo mais, que é o caso da Onda Dura, que necessita de um perfil de plantador desprendido, corajoso, ousado, para empreender, colocar a mão na massa. Por exemplo, o pastor da Onda, ele é alguém, obviamente, que precisa ter boa teologia. Mas para nós, o plantador, não basta ter boa teologia. Ele precisa ter características de liderança, precisa ter características de empreendedorismo, precisa ter características de diplomacia, de relacionamento, que são características que compõem hoje a necessidade para, como Onda Dura, plantarmos novas igrejas. Perfeito. Boa. Querem acrescentar alguma coisa aí? Não. Nada. É isso. Bom demais. Gente, até nesse sentido de plantar igreja, eu acredito que nesse tempo nós estamos vendo um tempo muito frágil em relação a, por exemplo, igrejas
que de alguma forma tem abraçado um liberalismo, de certa medida, ou tem se rendido às coisas desse tempo para atrair mais pessoas e tudo mais. Como é que faz para uma igreja que é relevante, conversa com a contemporaneidade, mas ainda assim preserva, né, uma boa ortodoxia e assim por diante? É um desafio muito grande também, né, nesse tempo, plantar uma igreja, né? Mas eu acredito que passa-se por 3 fundamentos. Credo, confissão e visão. A igreja, ela se perde teologicamente quando ela não tem uma confessionalidade clara. E aí o que acontece? Ela está à mercê de qualquer vento de doutrina, de qualquer inovação. Mas a partir do momento que você tem uma confessionalidade declarada e assinada e corroborada, a discordância teológica doutrinária ou a possível alteração de uma cláusula doutrinária da confissão, para que ela seja alterada, vai ter que haver um concílio interno, entende? Por exemplo, não tem nós, como Onda Dura, que temos uma confissão soterológica reformada. Não tem como um pastor da Onda, por exemplo, não, vou começar a pregar a soterologia arminiana. Não tem como. Por quê? Viu, Bruno? A nossa confessionalidade não permite isso. Sim. E em algum momento, esse pastor vai ser exposto a uma sabatina ou algo do tipo e dificilmente ele vai conseguir reformar... Vinícius. Dificilmente ele vai conseguir reformar a estrutura confessional. Ele vai ser expelido. Expurgado, né? Expurgado. E aí que eu acho que é a grande fragilidade das igrejas contemporâneas. Por quê? Porque 90% das igrejas hoje, acho que chutei uma porcentagem um pouco alta, talvez um pouco menos. Mas grande parte das igrejas hoje, elas não têm mais lastro histórico nenhum. E isso é um perigo. Por quê? Porque não existe uma âncora doutrinária que mantém aquela igreja alinhada. Por exemplo, então está suscetível, né, a qualquer vento de doutrina. Está suscetível. E quando eu digo isso, eu não estou falando sobre necessariamente uma confessionalidade X ou Y. Mas eu estou falando sobre uma confessionalidade minimamente bíblica, né? Vamos partir daí. E aí faz com que, por exemplo, a pessoa abrace, sei lá, uma doutrina inclusiva ou uma ideia meio de marcião, ou vai para um lado meio pelagiano, entendeu? Por quê? Muitas vezes é pela inocência, porque o pastor ali não tem profundidade teológica para fazer essa análise, ele não tem fincado essa confessionalidade, que é uma virtude da denominação, é uma virtude de uma estrutura que tem laço histórico e assim por diante, uma tradição, ele acaba se perdendo. Então, por isso, normalmente, quando eu falo com pastores que estão começando novas igrejas, novos ministérios, eu acho que uma das tarefas de casa básica é, primeiro, você tem que definir se essa igreja é cristã ou não, né? Que é um primeiro ponto. Porque, por exemplo, uma igreja que abraça o liberalismo teológico não é cristã. É uma outra coisa, enfim, não é cristã. Ou uma igreja que abraça a ideia da hipergraça ou algo do tipo não é cristã. Uma igreja que universalista não é cristã. Por quê? Porque isso, na verdade, antecede a confissão. Sim. É o credo. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que definir é o quê? Eu quero servir ao Senhor Jesus ou eu quero servir ao ídolo que eu criei? Né? E vamos supor que você quer servir ao Senhor Jesus. Então, eu subscrevo o credo apostólico, eu subscrevo o credo constantinopolitano de Niceno, eu subscrevo a tradição cristã de forma primária, original e fundamental. Ok. Segundo ponto, qual é a sua confessionalidade? E aí, então, existem diversas confissões de fé, inclusive confissões de fé brasileiras,
como, por exemplo, a Confissão de Fé de Guanabara, que é a primeira confissão de fé no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro estabelecida, que tem um lastro para poder fundamentar agora a nossa interpretação bíblica, aquilo que a gente crê a partir da palavra de Deus. Uhum. E aí, então, você estabelece um vínculo doutrinário, pegando carona com a tradição, sei lá, a confissão de Westminster ou a confissão de Heidelberg. Você vai buscando na história convergências com o teu pensamento teológico. Uhum. E aí estabelece uma confissão. E terceiro, tão importante quanto, mas eu ainda que ache tão importante quanto, eu acredito que isso está em terceiro lugar, que tem a ver com a visão filosófica, do tipo, ok, cremos dessa forma, mas crendo dessa forma, nós vivemos dessa forma. Uhum. Então, tem muito mais a ver com a roupagem, tem muito mais a ver com o gosto pessoal, tem muito mais a ver com a abordagem, tem a ver com metodologia, tem a ver com estratégia, tem a ver com filosofia, tem a ver com estética, tem a ver com arquitetura, que não é sobre confessionalidade, não tem nada a ver com confessionalidade, não é sobre a nossa base credal, mas é sobre a maneira como nós queremos manifestar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus no tempo que estamos vivendo. Uhum. E é muito interessante isso que você está falando, a forma como você colocou, que é a forma como a gente crê, né? Porque se os dois primeiros não estiverem muito bem alicerçados, se você não tiver a convicção disso, por exemplo, a gente fala muito dentro da onda, né? Os propósitos não mudam, mas a aplicação cotidiana, ela é contemporânea. Então, a gente, por exemplo, a gente está fazendo agora um podcast transmitido pela internet e talvez há 10, 15 anos atrás isso era improvável. Mas à medida em que os métodos são modificados, nós temos um princípio e um propósito que nos move, e eles são bíblicos. À medida em que os dois primeiros que o Heavy colocou aqui não são respeitados, honrados, você vai ter, possivelmente, um desejo de adaptar a cultura apenas por si só. E é daí que a gente vai ver as maiores loucuras que acontecem hoje, as pessoas tentando corresponder ao anseio da sociedade. Eu quero uma igreja assim, então vamos mudar aqui para ser assim, quando, na verdade, se agride princípios que antecedem, né? São mais elementares. Né? E até, inclusive, fazendo uma análise da história da igreja brasileira, o que acontece é o quê? Houve ali um grande desvinculamento das igrejas tradicionais históricas, tanto pentecostais quanto de linha reformada, pós-década de 80 e 90, que foi o fenômeno das comunidades, que em grande medida nasceram com uma confessionalidade, com uma doutrina muito fincada. Por quê? Porque naturalmente era o pastor presbiteriano que se desvinculou da presbiteriana e começou uma comunidade. A pregação dele é presbiteriana porque durante 30 anos, 20 anos, 10 anos, foi formado seminário teológico presbiteriano, ele não tem como não pregar a presbiterianismo e a doutrina presbiteriana. Enfim, isso faz parte do arcabouço de informações que ele detém. Porém, o filho dele é menos formado teologicamente do que ele, e o neto dele menos ainda. E aí, o que está acontecendo no Brasil hoje? O fenômeno de igrejas com má teologia hoje não é da primeira geração que saiu das igrejas históricas, mas é da segunda e terceira geração, que assumiu essas igrejas ou começaram novas igrejas, mas não tem nenhuma memória doutrinária. Não tem nenhuma memória que fundamenta eles na sã doutrina, ao ponto de eles pensarem que cristianismo lá vão ter, do tipo assim... Fale o que você quiser falar, pregue o que você quiser pregar, viva o que você quiser viver e está tudo certo. E não. Obviamente, como indivíduos em uma sociedade, temos liberdade para viver como queremos. Mas como cristãos que professam a fé em Cristo e que queremos estabelecer a igreja de Cristo, então existe um fundamento, existem princípios, existem fundamentos apostólicos que precisam ser preservados e guardados. Né? Perfeito. E aí, Bruno? Não tem nada a acrescentar isso aí, mano. Tu é liberalzinho, né? Muito bom, cara. Na verdade, muito é que bom. a minha cabeça explodiu, né? Explode. Quando o Heavy falou sobre isso, sobre essas gerações, eu falei, caraca, mano. Isso é pura isso. verdade. Porque, na verdade, esses documentos confessionais, eles são documentos para preservar a igreja. Preservar a igreja
da própria igreja, preservar a igreja do seu pastor, preservar a igreja do tempo, para que aquilo que foi abraçado possa ser guardado pelas gerações. Perfeito. As confissões apostólicas iniciais é isso. A gente só chegou até aqui como igreja porque haviam confissões apostólicas primevas que foram ensinadas, cantadas, replicadas, repassadas, preservadas ao longo da história e da tradição cristã. Muito bom. Por isso eu acho que uma necessidade, né, nesse tempo assim, né, da gente deixar claro para a nossa igreja, de alguma forma, o que cremos, o que não cremos. Por exemplo, essa coisa da escola de novos membros, dessa classe de novos membros, né, o familiarizando, como a gente faz na Onda, por exemplo, deixar claro a nossa confessionalidade, torná-la pública e fazer com que o membro que está se aliançando também faça isso, é de extrema importância, né? Muito. Porque, de fato, isso nos livra de alguns problemas, não somente enquanto instituição, mas, sobretudo, enquanto igreja cristã mesmo, né? Até porque uma confissão de fé... Tem até aquele desenho das confissões de fé formando um cercadinho, assim, onde as setas não permitem voltar nem sair daquilo ali, mas convergir para o mesmo lugar. Eu acho que é, de fato, uma segurança, quando levadas a sérios, né, essas confissões de fé e tudo mais. Então, acho que isso é bem importante, assim, né? E, de fato, ter esse aspecto... Porque, assim, o meu professor até lhe diz, o professor Jonas, toda igreja é confessional. O ponto é... Qual é a confissão e se é pública ou não essa confissão, entende? Exatamente. Por isso que é importante que a gente deixe, acho que claro isso para a igreja também. E nem né? só se é pública ou não, mas também se ela é rígida ou não. Tipo, e quando eu digo rígida, não é que possamos ter equívocos confessionais que possam ser alterados no tempo, mas no sentido de que ela é documental, ao ponto de que a gente tenha acesso e saiba de maneira categórica aquilo que a igreja acredita e ela é preservada, guardada e assim por diante. É óbvio que confissões não são inspiradas, vale a pena falar isso, né? Aquilo que nós confessamos como igreja não é inspirado por Deus, mas é a nossa interpretação do texto inspirado. Perfeito. Muito bom. E eu acho que essa coisa de plantar a igreja, né, levar toda essa carga, tudo isso e tudo mais, a gente falou, tem o perfil, tem a visão da igreja, mas também, né, a questão do credo, da confissão, da visão, esse aspecto filosófico também, que de alguma forma é um ponto de unidade da própria denominação, né? Mas tem também o povo querendo. Porque, por exemplo, a cidade precisa querer uma igreja ondadura na cidade. Exatamente. Com os moldes, por exemplo... Quando alguém vai se aliançar à ondadura, ela fica sabendo da confissão de fé, ela fica sabendo o que cremos e o que não cremos, o que somos e o que não somos, então ela fala, cara, ok. Tanto que quando a gente anuncia o familiarizando em muitos dos nossos cultos, a gente fala, cara, você... Não necessariamente você quer se tornar membro, mas você quer conhecer, para saber se de fato você quer ou não se tornar membro, né? E aí, se você quiser, aí beleza, você vai subscrever uma confissão de fé, você vai assinar uma aliança de membresia com a nossa comunidade local, que tem... deveres de ambos os lados, tanto do membro quanto por parte da própria instituição, da denominação. Mas, cara, tem esse aspecto da cidade querer. A partir do momento que ela sabe quem nós somos, o que não somos, essa igreja precisa querer. Uma igreja não se faz sozinha. Não é verdade, cara? O plantador não planta sozinho. Vai ser impossível para esse cara plantar uma igreja, né? Completamente. Enfim, essa receptividade, ela é completamente necessária. A gente vê esse princípio no envio dos 70 com Jesus. A gente vê esse princípio nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Todas as igrejas que ele plantou, ele era recebido por alguém. A exemplo disso, Filipos, por exemplo, que ele é recebido por Lídia, deixando evidente e claro a necessidade de haver uma receptividade. E até, inclusive, quando eu falo sobre isso, eu acho que é, inclusive, importante a gente quebrar esse paradigma no sentido do quê? De que a igreja... ela tem um aspecto subjetivo, espiritual, intangível, que é essa coisa do credo, da confissão, da visão, que é óbvio que é objetivo, mas no sentido de... é algo muito mais etéreo, sabe? Mas ela também tem esse lado organizacional, frio, que o crente tem muita dificuldade de lidar com isso. A igreja, inclusive, juridicamente, ela é uma empresa.
ainda que não tenha fins lucrativos, ela é tida juridicamente como uma empresa. E sendo uma empresa, ela tem que se organizar como tal, juridicamente, estatutariamente, fiscalmente, contabilmente, etc, etc, etc. E isso tudo diz respeito a essa coisa de querer a igreja. Porque querer a igreja não é querer da boca para fora. É querer a partir das responsabilidades socioculturais que aquela igreja vai ter dentro daquela cidade. E isso passa pelas contribuições financeiras, isso passa pelo serviço ministerial, isso passa pelo engajamento, passa pelo evangelismo, pela propagação e assim por diante. E como pastores, amadurecermos de uma vez por todas e abandonarmos essa ideia infantilizada, meio débil, de que não, estou indo pela fé, amando Jesus, amando a igreja de Cristo. Cara, isso é débil. É óbvio que qualquer pastor ama Jesus e ama a igreja. Ninguém aqui pode pensar o contrário. Se pensar o contrário, aí joga tudo fora. É claro que a gente ama Jesus e ama a igreja, mas ao se estabelecer uma igreja, eles têm responsabilidades que vão para além dessa coisa infantil, dessa coisa, não diria infantil, romântica. Vão para coisas concretas. Né? Por exemplo, reuniu mais de 100 pessoas. Juridicamente precisa ter alvará. Começa por aí. Existe um grupo reunindo-se constantemente. Esse grupo precisa de um CNPJ, uma pessoa jurídica. Começou a circular dinheiro. Não, a gente não está preocupado com dinheiro, etc. Tal. Mas começou a circular dinheiro, precisa, ainda que a igreja seja isenta de impostos, ela precisa prestar contas fiscais e precisa também emitir nota fiscal para o terceiro. Ou seja, então um pastor que está recebendo sustento da igreja, ele precisa, se o salário dele ultrapassa o limite ali do IR, precisa declarar imposto de renda. Entende a complexidade disso? Sim, Isso é um aspecto que, por vezes, o seminarista, meio iludido com o mundo da teologia, etc., tal, ele não encara nos olhos. E não encarando nos olhos, o grande problema disso é a ineficácia ou a impossibilidade de plantar igreja. Por exemplo, a gente está plantando igreja nos Estados Unidos e em Portugal. Não coloca a mala nas costas e vai para Portugal. A gente precisa documentar esse pastor. Para documentar esse pastor, a gente tem que ter um lastro financeiro no país. A gente precisa ter uma pessoa jurídica, por exemplo. Eu sou o presidente da pessoa jurídica da Onda Dura nos Estados Unidos da América. E para ser presidente dos Estados Unidos da América, a gente teve que fazer uma série de documentações, comprovações. A minha índole, o meu caráter dentro do Brasil teve que ser corroborado para eles aceitarem com que eu abrisse uma instituição religiosa dentro dos Estados Unidos. E de igual forma em Portugal. Alguns lugares são mais morosos, outros menos. Por exemplo, Portugal, a gente está demorando quase 1 ano. Nos Estados Unidos a gente abriu em 7 dias, enfim. E que são os desafios do fato de querermos criar uma comunidade ou estabelecer uma comunidade do reino de Deus no mundo que estamos hoje. Então, eu acho que uma outra coisa que é fundamental é justamente isso. A gente precisa, sim, cuidar das coisas, digamos assim, que são aspectos bíblicos, teológicos, filosóficos da igreja, mas também precisamos tratar de questões práticas, pragmáticas, concretas, institucionais, e que o plantador precisa lidar com isso. O pastor auxiliar, em grande medida, e aí que entra as distinções que a gente estava falando anteriormente, ele pode ser um sonhador, sabe, lidar com as coisas de forma etéreo, e vamos dar, vamos fazer, vamos acontecer, enfim. Mas quando você começa a responder socialmente por um CNPJ, quando você é um responsável legal, por exemplo, o Bruno é responsável legal da Onda Dura São Paulo. Se pega fogo no prédio lá da Onda Dura São Paulo, o Bruno vai responder criminalmente por aquilo. Entendeu? Responsabilidade. Mas demorar. Eu nem sabia disso, velho. E eu tava lá só pregando Jesus. Né? E eu que achei que só ia... fogo, você... Não. Eu sou responsável legal por isso. Paramos de cantar, deixa queimar. Paramos de cantar e tudo. Mas são aspectos da plantação de igreja
que muitas vezes no seminário, infelizmente, acaba sendo ignorado. E quando a gente vai para o campo missionário, a gente tem que lidar com ele. Romantizado, né? O pessoal bota fábula, né? Essa era a palavra, tá na minha boca, mano. Virou uma grande fábula, né? Tem que cuidar com esse romantismo da plantação da igreja, né? E uma coisa, a paixão é muito diferente da romantização, né? Você precisa ter um coração apaixonado, de fato, o que a gente está falando, pela igreja, por Jesus, mas entender como que isso vai se desenvolver na prática, né? Que plantar a igreja não é só o bônus, não é só a conversão, a salvação, o prédio lindo. Não, tem a parte burocrática, tem a parte chata, tem os BOs. Essa paixão precisa se transformar em amor. E amor é racional. Exatamente. Para eu estar num casamento, eu tenho que assumir responsabilidades. Não é namoro. É casamento. Inclusive, até, curiosamente, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto também em Portugal, todas essas nações, por enquanto, quando a gente abre uma pessoa jurídica, elas perdem uma mínima confissão de fé para nos categorizarem como cristãos. É muito interessante isso. Então, estatutariamente, existe artigos da nossa fé para que a gente possa ser identificado como sendo uma igreja cristã naquela nação. Como não sendo uma seita, né? Loucura. Olha só, caramba, perfeito. Fabio, a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, sobre aí uma característica que tu acha importante num plantador de igreja. Cara, eu creio que uma das mais importantes é a perseverança. Porque esse estilo que o pastor Lipão pintou agora, né, traçou aqui agora, desse plantador romântico que tem uma ideologia romantizada, se ele não tiver bases fincadas, óbvio, na palavra de Deus, mas, sobretudo, essa consciência da perseverança, ele vai ficar o tempo em que talvez se sinta confortável. E, cara, iniciar um projeto de plantação de igreja é algo absurdamente desconfortável no que tange o trabalho que você vai ter que desenvolver. Você vai ter reuniões que vão ser muito legais, você vai ter reuniões que não vão ser tão legais, você vai ter problema, por exemplo, lidar com toda essa parte burocrática, sistemática, isso quebra o romance, e muitas vezes você vai apaixonado e pegando ali o gancho até do que o Bruno falou, da paixão e do romance, você começa a se deparar com a realidade e isso pode tirar de você, ou talvez te revelar que talvez você nem deveria estar ali. Então, eu diria que a perseverança de estar no lugar onde convictamente Deus te plantou nos dias bons e ruins, entendendo que o plantador de igrejas é alguém que vai lançar a semente, o trabalho de frutificar ali, de certa forma, é do próprio Deus que o chamou para isso. Vai ter dias muito difíceis, dias complicados, mas eu acho que a perseverança vai definir até as palavras do próprio Gamaliel, né? Se for de Deus, prosperará. Então, perseverança. Boa. Bruninho. Para falar coisa diferente, né? Só para mudar. Cara, eu acredito que ele precisa ser um homem visionário. Esse olhar empreendedor de algo. Que é a maior diferença de um pastor auxiliar. Né? O pastor auxiliar tem que ser metódico, ele tem que gostar, ele está ali, ele vai visitar, ele vai fazer tal. E dentro, ele se importa com isso, com o que está acontecendo aqui dentro. Agora, o plantador de igreja, ele está vendo igreja onde não tem. Retrato do futuro, né? Você chegou lá, não tem nada, mano. Não tem parede, não tem gente, não tem. Você tem meia dúzia de pessoas e você está enxergando uma igreja para milhares de pessoas. Que está aqui na tua cabeça. Que ninguém está vendo, que ninguém acredita, que ninguém bota fé que isso vai acontecer. E se ele não for visionário ao ponto de dar vida, de crer que aquilo ali é possível, de que vai acontecer, né? De que eu vou doar minha vida por isso, que... Enfim, se ele não tiver isso, meu irmão, não adianta. Ele precisa ser visionário. Ele precisa crer que Deus vai fazer algo muito maior do que ele pode fazer. Entendeu? Foi essa sensação que eu tive quando eu cheguei em São Paulo. Eu lembro de estar dentro do carro, olhando para aquele monte de prédio, de gente, de falar, cara, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu não vou conseguir fazer nada aqui. Quem que sou eu, cara? Ninguém nem me conhece. Eu nunca vim para cá, nunca morei aqui. Mas foi Deus quem me chamou. Eu sei que ele plantou no meu coração.
Eu sei que ele me chamou para fazer isso aqui. Eu sei o que ele vai fazer aqui. É para cá que eu tô indo. Mesmo ninguém acreditando, mesmo não tendo ninguém comigo, eu sei o que Deus vai fazer. Eu não vou parar por causa disso, entendeu? Eu sei o que Deus vai fazer. Então o pastor tem que ser visionário, ele tem que sonhar, ele tem que crer que Deus vai fazer, que aquilo que ele pensa não pode intimidar. Tipo assim, os desafios não me intimidam. Mas a minha visão não pode ser só alcançável. Tipo assim, até aqui eu consigo fazer. Eu consigo abraçar. Não, eu preciso pensar em coisas que eu não consigo abraçar. O plantador precisa disso, claro. Cara, eu não posso, eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro e vou... Tipo assim, não, eu estou pensando lá em Nova Iguaçu, tem um povo lá. E Deus chamou para lá para a gente ir muito mais longe do que a gente imagina. Então ele tem que ter essa paixão. Quando ele pensa, tipo, a gente está falando aqui, o plantador já se identifica. Ele fala, mano, é esse negócio aqui, eu quero ir muito mais do que eu tô. O plantador tem que ter isso, cara. Show. Heavy, uma característica de um plantador. Vamos falar dentro do nosso contexto. Dentro do nosso contexto, é fidelidade e lealdade. Boa. Porque dentro talvez de um contexto aleatório, porque tipo assim, o cara está começando uma igreja nova, ele também precisa ser leal e fiel às suas convicções, etc. e tal. Agora, quando você está se submetendo a uma plataforma que já existe, você precisa se colocar no seu lugar. Eu cheguei aqui depois. E chegando aqui depois, eu me submeto à missão que a igreja já estava vivendo antes de mim. E isso é importante para que não haja justamente uma mutação da filosofia, da visão, da doutrina que aquela igreja já pregava, anunciava, vivia, enfim, há anos antes de você chegar. Então, no fato hoje, né, de que eu sou um pastor, presidente, enviador de plantadores e vamos lá, líder de igrejas já estabelecidas, uma das características que eu busco é fidelidade. E fidelidade mesmo. Eu procuro pessoas que amam a onda dura, que amam o que a gente faz. Amam de verdade, acreditam no que a gente faz. Não no sentido idólatra e até mesmo vaidoso, mas no sentido de, cara, essa igreja... Essa é a igreja que eu quero viver, essa é a igreja que eu quero para essa cidade. Esse tipo de abordagem que eu concordo, essa cultura de igreja que eu quero viver, nesse lugar que eu quero ver meus filhos crescendo, e não de maneira estática, né? Porque a onda dura está em mutação, mas de maneira cultural, como uma família, entende? Eu olho para minha esposa e falo, é com essa mulher que eu quero morrer, mas essa mulher hoje... Daqui 10 anos é outra mulher. Perfeito. Mas é a mesma mulher daqui 10 anos que eu quero estar, entendeu? Sim. Não a mulher de hoje, a mulher que vai estar 10 anos mudado, com cabeça diferente, enfim. Mas porque eu acredito na essência dela, acredito nas intenções dela, no coração dela, e assim por diante, a gente está junto até que a morte nos separe. E se tratando de plantações de igreja dentro do contexto da onda, é isso que nós buscamos, sabe? Pessoas que... claro, aqui a gente não está falando nem sobre pré-requisito. Ser crente, ter uma doutrina bíblica, crer na palavra de Deus, ter um caráter idôneo, isso aí nem se fala. Nem precisa falar. Aí, uma outra característica que é percebida, vista e saltada é esse amor pela igreja. E que, inclusive, ele não é etéreo, ele precisa ser prático. Por exemplo, como assim prático? Esse cara precisa estar engajado com a igreja, precisa acompanhar o que está acontecendo na internet, consumir os conteúdos da igreja, precisa estar participando dos eventos da igreja, porque como eu vou plantar um cara que, por exemplo, ou vou estabelecer o cara como um plantador que, estando em uma igreja da onda e tendo os cultos, ele nem vai no culto. Entendeu? Tipo, putz. O cara não é nem crente. O cara não vai nem no culto. Até da fé se duvida, né? E quanto mais, enfim, do amor pela igreja local, da filosofia da igreja e assim por diante. Então, lealdade, fidelidade é algo muito caro para nós, enfim, hoje como onda dura, no que diz respeito à expansão. Top. Perfeito. O papo foi bom, hein?
Top demais, mano. Eu Ei, quero aprendi agradecer muito. demais. Manual de aqui. plantação, né? É, né? Maravilhoso. Manual de plantação, onda dura. Maravilhoso, cara. Olha aí. Muito Quero agradecer, Bruno. Obrigado pela Tamo presença. junto. Foi top demais. Bom demais o nosso Gandalf. Obrigado, Fábio, também. Tamo foi junto, top cara. demais. Prazer, mano. Pastor Lipão, foi bênção. Foi bom demais. Foi bom demais. Inclusive aqui a mesa com o Conselho Global da Onda Dura, Conselho com Global. exceção do Eloy. Só faltou o Eloyzinho, Só faltou. velho. Nosso querido Saudoso Eloy, Eloy. cara. Saudoso Eloy. Saudoso. Beijo, Eloy. Saudade. Que torce pro saudoso Vasco. Ixi. Ei, top demais, Triste, né, cara. cara? Foi bom demais. Aliás, um abraço pro pastor Eloy lá em Portugal. Portugal. Gente, obrigado pelo carinho também da audiência. Foi top, um papo bacana. Se você quer saber mais, imersão ministerial. Isso. 2023 já temos a data. 2023. Logo menos. Você já pode se inscrever, aliás. Pode já fazer. tem, Pode. aí, já tem. Você pode se inscrever. Procure algum canal do Onda Dura que você vai encontrar aí um link para inscrição. Além do É mais, isso? deixa o teu like aí no vídeo, se inscreva Por no nosso favor. canal, Verdade. dê aí a sua contribuição financeira através do Superchat. Superchat. Para que esse projeto possa ir adiante. É isso. O Bruno que fez na mesa e fez o apelo, quando a gente falou do Senhor dos Anéis, foi fraquinho o teu apelo sobre o Superchat. Foi fraquinho, mano. Tem Não é que igual o pensar, Bibo? Não, não dá. Igual o Bibo não dá. Não dá, ele arranca Não dá, dinheiro. não dá, cara. Gente, obrigado, tamo junto e até semana que vem. Falou!